lacconcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai para a nossa última aula sobre o sistema tributário e vai falar sobre as finanças públicas e os orçamentos. Na verdade, a gente vai falar sobre orçamento agora, né? Artigo 165 ao 166, vamos falar de regras específicas sobre o orçamento. Normas específicas sobre o orçamento público. É o que controla os gastos da administração pública, as regras principais. Princípios constitucionais orçamentários que você tem que conhecer. Princípio da anualidade, princípio da universalidade, princípio do orçamento bruto, princípio da unidade, da exclusividade, princípio da quantificação do crédito orçamentário, princípio da especificação, da publicidade, da legalidade, da não afetação, princípio da programação, princípio do equilíbrio orçamentário e princípio do estorno. Vamos falar de cada um desses para a gente poder concluir a nossa aula. Princípio da anualidade, também conhecido como princípio da periodicidade. O orçamento deve ser elaborado, autorizado e aplicado em um determinado exercício financeiro. Então eu elaboro um orçamento para valer por um ano. Exatamente um ano, um exercício financeiro. Ele não é elaborado para 2, 3 anos. Quem é elaborado para mais de ano é o plano plurianual, que a gente vai ver depois. Universalidade deve conter todas as receitas tributárias, tudo. Impostos, taxas, contribuições, empréstimos, alienação de bens, enfim, serviços públicos prestados, tem que constar tudo aqui. O orçamento é bruto, é proibida a dedução de tributos, todos devem constar. Eu não posso fazer um orçamento excluindo a isenção tributária, a imunidade, tem que colocar tudo ali, tudo. Unidade, deve existir apenas um orçamento para cada ente da federação. Estado de Mato Grosso tem o orçamento dele, Tocantins tem o dele, Rio Grande do Sul tem o dele e a União tem o dela. Cada um tem o seu, mas um só, um para o estado inteiro, um para a União inteira. Exclusividade, a lei orçamentária não poderá tratar de outro assunto que não seja orçamento. Eu não posso baixar uma lei orçamentária e falar de orçamento e da carreira de servidores públicos. Falar de orçamento e falar de licitação. Negativo. Só vai falar sobre orçamento. Quantificação dos créditos orçamentários. Eu não posso colocar créditos ilimitados lá. Concedo crédito infinito para o governo do estado para gastos com a governadoria. Nunca. Tem um limite para isso. Vai gastar tantos milhões por ano. Especificação. Todas as receitas e despesas devem ser especificadas. Eu não posso colocar lá outras despesas. Não, filho. Despesa de quê? Despesa de combustível, despesa de alimentação, despesa de passagem aérea, de transporte terrestre, por aí vai. Publicidade. O orçamento tem que ser publicado nos órgãos oficiais. Princípio da transparência, princípio da publicidade. Legalidade. O orçamento tem que ser veiculado por lei, não pode ser veiculado por medida provisória. Não afetação. Proíbe a vinculação de receita tributária, salvo as exceções constitucionais como saúde, educação, empréstimos compulsórios e impostos residuais. Isso quer dizer que eu não posso colocar lá que o IPVA será utilizado para o asfalto, o imposto de renda será utilizado para a educação. Não posso fazer isso. É proibido. Princípio da não afetação. A grana vai para o cofre. Lá eles dão destinação para isso, para onde eles bem entenderem. Programação. O orçamento deve ser estruturado em programas de despesas públicas. Um programa de despesa pública, melhorar a educação. Outro programa, erradicar a pobreza. Outro programa, desenvolvimento da região centro-oeste. São programas que vão canalizar serviços públicos e recursos públicos para implementar uma determinada política pública e melhorar uma situação qualquer aí, o desenvolvimento do país, a educação, a saúde, a segurança pública e por aí vai. Por isso que são programas, a gente chama de programação de gastos públicos, por isso que o orçamento tem que ser programado. Equilíbrio orçamentário, isso aqui é básico, né? Eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Isso é uma regra básica que todo brasileiro conhece. Proibição de estorno. Proibição de transportar, remanejar ou transferir recursos da área de educação para a segurança pública, da área de segurança pública para a publicidade, da publicidade para a saúde. Eu não posso ficar nesse vai e vem, aí, nessa bagunça de tributos. Não rola. Exceto se uma lei autorizar essa mudança de alocação de recursos. Precisa de lei, sempre. Tá bom? Normas orçamentárias importantes, meu amigão, bonitona, que você tem que saber, tem que conhecer. PPA, Plano Plurianual. Tem prazo de 4 anos
ou 4 exercícios financeiros. Inicia no segundo ano de um mandato e vai até o primeiro ano do outro mandato. É um plano de governo de investimentos que ultrapassem um exercício financeiro. O que quer dizer isso? Se eu for ter um programa de despesas públicas que vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 4 anos, 5 anos, 10 anos, ele tem que constar no PPA. Se ele não constar no PPA, ele não pode ser executado. Por quê? Porque as despesas de longo prazo ou as despesas contínuas têm que constar no plano plurianual, porque ele é um plano de despesas para 4 exercícios financeiros. Isso responde à ideia de programação de longo tempo, né? LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traça, ela discute, ela apresenta metas e prioridades da administração pública. A LDO de 2017 pode dizer assim, olha, Estado de Goiás, você não vai gastar em publicidade, você tem que gastar em rodovias. Essa é a prioridade. É a LDO que vai dizer isso. O dinheiro das rodovias você vai tirar de tal tipo de tributação. Esse é o papel da LDO. E a Lei Orçamentária Anual, ela vem em detalhe. Ó, nesse ano nós vamos gastar 250 milhões de reais em manutenção de rodovias no Estado de Goiás. Pronto. Vai gastar 250, não vai gastar 230 e nem 260, vai gastar 250. Posso gastar mais? Pode, se houver lei autorizando mais recursos. Posso gastar menos? Se houver lei restringindo os recursos, tá? 3 normas reguladas por lei complementar. 3 normas reguladas por lei complementar. Agora eu quero te mostrar alguns conceitos bacanas. Créditos orçamentários. Os créditos orçamentários, eles são regulares, suplementares, especiais e extraordinários. Regulares é o que está previsto no orçamento, é a Lei Orçamentária Anual, é o normal. Suplementar são aqueles créditos liberados depois para reforçar o orçamento que já existe. Crédito especial é para despesas que não foram previstas no orçamento, tendo em vista a ausência de um programa, de uma categoria. Sei lá, eu não tenho um programa para despesas com tratamento de afetados pelo jogo da baleia azul. Não tem essa despesa lá, não tem. Então eu faço um crédito especial especificamente para essa situação. Extraordinário. São créditos que eu vou utilizar para despesas urgentes e que não tinha previsão. E aí eu libero ele extraordinariamente. Eu não sabia que ia acontecer essa inundação, essa barragem iria estourar, um terremoto aconteceu, uma epidemia se alastrou no país. Eu abro um crédito extraordinário. Limites orçamentários. Esse é um dos papéis mais importantes da Constituição da República, que é limitar as despesas orçamentárias. As despesas públicas com pessoal são limitadas pelas normas orçamentárias. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu não posso pagar o que quiser para o servidor público. Tem um teto constitucional. E mesmo assim eu só posso pagar até o teto constitucional se as verbas públicas suportarem essa despesa. Senão eu vou ter que pagar menos para todo mundo, que é a regra. A concessão de qualquer vantagem ou aumento exigirá o quê? Prévia e suficiente dotação orçamentária. Eu não posso ficar dando aumento para servidores públicos se eu não tiver de onde tirar o... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula, e nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então,
Curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da LAC Concurso para você fazer a sua matrícula na Isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.